Olá, gente, hoje vamos falar sobre sexualidade. Quando falamos sobre sexualidade, estamos falando em um conjunto complexo de interações que ocorrem no nosso organismo, de aspecto físico, fisiológico e comportamental. Elas fazem parte da nossa personalidade e, sendo um aspecto básico do ser humano, não pode ser separada dos outros aspectos de nossa vida. Para a gente poder falar, aprofundar na verdade, sobre sexualidade do ponto de vista biológico, a gente vai precisar relembrar um pouco sobre o sistema reprodutor, tanto feminino quanto masculino. Inicialmente vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino, onde os principais órgãos são o pênis, que vai ser o órgão copulatório, escroto, onde vai estar contido o testículo, que vai ser o responsável pela produção dos espermatozoides, que é o gameta masculino, a uretra, que vai fazer parte tanto do sistema excretor quanto do reprodutor, porque vai conduzir tanto a urina quanto o sêmen para o exterior, o canal deferente, que são tubos que vão ligar o testículo à uretra, a vesícula seminal, que são glândulas que produzem um líquido que vai ser indispensável para a sobrevivência dos espermatozoides, a próstata, que é uma glândula que vai contribuir para a formação do sêmen, e o epidídimo, que é onde vai ser armazenados os espermatozoides assim que eles são produzidos lá no testículo. Em relação ao sistema reprodutor feminino, ele vai ser constituído de 2 ovários, onde vão ser produzidos os óvulos, que é a célula germinativa feminina, 2 tubas uterinas, que vocês podem encontrar aí como trompa de Falópio também, apesar que ela não é, esse termo ele não é tão utilizado hoje. Um útero, a vagina e a genitália externa, que vai ser composta pelos grandes e pequenos lábios, clitóris. E todo esse sistema reprodutor, todas essas estruturas que nós vemos aí, e esse sistema como um todo, eles vão sofrer alterações durante um período que a gente chama de puberdade, que é o período onde os garotos e as garotas sofrem alterações físicas e fisiológicas que estão relacionadas ao seu desenvolvimento. Dentre essas características que vão sofrer modificações, nós temos o aumento das glândulas mamárias nas mulheres, o desenvolvimento de pelos nos meninos na face, em ambos os sexos, nos genitais, mudança de voz e todos esses outros sinais aí que a gente pode constatar durante esse período. Todas essas modificações, elas serão mediadas pelo sistema endócrino, que é o nosso sistema hormonal. Os principais hormônios sexuais envolvidos nesses processos são as gonadotrofinas, que na verdade podem ser chamadas de gonadotrofinas, mas são os hormônios FSH e LH. FSH é o hormônio folículo estimulante e o LH o hormônio luteinizante, que vai atuar tanto nos homens quanto nas mulheres. No caso dos meninos, o FSH e o LH eles vão agir sobre o testículo, estimulando a produção do hormônio testosterona, e vão agir em conjunto, ativando a produção dos espermatozoides. Em relação à testosterona propriamente dita, ela vai estimular o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, induzir o amadurecimento dos órgãos genitais e promover o impulso sexual e controlar a produção de espermatozoides. No caso das meninas, o FSH ele vai atuar nos ovários, promovendo o desenvolvimento dos folículos ovarianos, enquanto o LH ele vai ser responsável pelo rompimento do folículo maduro e pela liberação do óvulo,
que é o fenômeno que a gente vai chamar de ovulação. O estrogênio vai ser produzido pelas células do folículo ovariano em desenvolvimento e vai determinar o aparecimento das características sexuais secundárias, como é o caso do desenvolvimento das mamas, o alargamento dos quadris, o amadurecimento dos órgãos genitais. No caso da progesterona, ela vai ser muito importante no processo reprodutivo, pois juntamente com o estrógeno, ela vai atuar na preparação da parede uterina para receber o embrião. Todos esses hormônios aí que a gente falou, relacionados ao sistema reprodutor feminino, ou na verdade o desenvolvimento feminino, eles vão atuar no ciclo menstrual, que é o nome dado ao processo hormonal responsável pela emissão do óvulo pelo ovário para uma possível fecundação. Esse período ele vai desde o primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da menstruação seguinte. Ele dura cerca de 28 a 30 dias, mas vai variar de mulher para mulher. Pode ser ciclos maiores ou menores e por vezes irregulares. Basicamente, no ciclo menstrual, nós vamos ter ovulação, que normalmente ela vai ocorrer nessa faixa aqui do 14º dia, mas podendo ocorrer um pouco antes ou um pouco depois. Possível fecundação e descamação do endométrio, que é a membrana que reveste a cavidade do útero. Essa descamação ela vai ocorrer quando não ocorre a fecundação e a eliminação do óvulo através da menstruação. Quando não ocorre, quando o óvulo ele não é fertilizado, ele continua a descer. É importante que a gente saiba que esse óvulo ele vai ser produzido aqui no ovário. Ele vai seguir aqui pelas tubas uterinas. Normalmente, quando há processo de fecundação, elas vão ocorrer aqui. Mas quando esse processo de fecundação ele não ocorre, esse óvulo ele vai continuar descendo até chegar ao útero. E nesse momento ele vai se fixar o endométrio para anidação. Quando ele não é fertilizado, como já foi falado, esse endométrio ele se desintegra, reduzindo os níveis de progesterona e estrogênio. Também a geração da produção de prostaglandina, que vai causar o rompimento do endométrio. E a contração do útero para expulsá-lo. Essas contrações é que normalmente são relacionadas aí às cólicas menstruais. Quando a menstruação desce, vai ser eliminado junto com o revestimento uterino o óvulo, que não foi fecundado. Então é interessante que a gente saiba que ao longo da vida de uma mulher, ela vai perdendo, ela vai diminuindo a quantidade de óvulos. E é por isso que chega um momento da vida dela que ela se torna infértil. É importante a gente falar sobre os métodos contraceptivos. E quando a gente fala de métodos contraceptivos, é importante que a gente saiba que existem vários, mas que a finalidade é basicamente evitar gravidezes que não são desejadas e o principal, apesar de muita gente esquecer, que previne também contra a DST, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Entre os métodos a gente tem alguns métodos naturais, como o método da tabelinha e o muco cervical. Esse muco aqui, ele vai ser um muco que vai ser produzido pela mulher e durante a ovulação vai ter um líquido, que ele vai ter uma diferenciação aí de consistência, de textura, de cor durante a ovulação. Então, normalmente ele aponta qual que é o período mais fértil daquela mulher.
Ela sabe quando ela está no período de fertilidade. Não são métodos muito confiáveis, né? Não são tão eficazes, mas ainda assim eles são muito utilizados, é por isso que a gente traz. Ele é bem interessante quando você quer saber qual o seu período mais fértil. Só que isso aqui ele vai servir muito mais para mulheres que elas possuem um ciclo menstrual muito regular, né? Que não é o caso de todas as mulheres. Nós temos métodos de contraceptivos de barreira, né? Preservativo feminino, preservativo masculino, DIU e diafragma. Tanto o DIU como o diafragma, eles também podem ser utilizados junto com espermicida, né? Para tornar o método mais eficiente, mais eficaz. Os métodos contraceptivos químicos, dentre os mais comuns, estão as pílulas anticoncepcionais e os métodos injetáveis, além dos adesivos. Né? Em relação às pílulas anticoncepcionais, é importante que a gente saiba que existem vários tipos. Tá? E, inclusive, os métodos químicos, eles vão alterar o seu sistema, o seu desenvolvimento hormonal. Na verdade, eles vão atuar nos seus hormônios, né? Então, é muito importante que isso aqui ele seja utilizado, você utilize e escolha qual que é um método melhor para você com orientação de seu médico, né? Porque ele vai saber qual que vai ser o método que é melhor para você, a quantidade de hormônio, os tipos de hormônios, né? Porque você pode ter, por exemplo, métodos contraceptivos, pílula oral, tanto contendo progesterona quanto estrogênio, possuindo mais de um do que de outro, possuindo apenas um desses hormônios, né? Então a composição ela vai variar e também vai variar o método mais eficiente, o melhor método de acordo de mulher para mulher. É muito interessante que a gente saiba também, né? E é uma parte que está relacionada às questões ambientais, né? Química ambiental e qualidade da água, que as mulheres que elas tomam anticoncepcional, elas vão eliminar esses hormônios sintéticos através de suas excreções, né? Como é o caso da urina. Esses hormônios, eles podem passar inerte nas estações de tratamento de esgoto convencionais, só que um estudo realizado pela Universidade da Califórnia apontou que a água contaminada por estrogênio, ela pode provocar desequilíbrio na reprodução e fertilidade dos peixes. No entanto, nesse mesmo estudo, foi revelado que o emprego de estrogênio em animais para aumentar a fertilidade ou controlar a reprodução do leite, por exemplo, chega a ser 5 vezes maior que o eliminado por humanos que utilizam hormônios sintéticos. Então, isso aí é algo que a gente precisa pensar, né? Um pouco mais para pensar sobre a utilização de desreguladores hormonais e o meio ambiente, o que é que pode ser feito, né, em relação a isso. E continuando e finalizando os métodos contraceptivos, nós temos a laqueadura, né, que é realizada nas mulheres, que ela vai ser a laqueadura ela vai ser realizada nas tubas uterinas, tá? E no caso da vasectomia, que vai ser realizada nos homens, onde você vai ter o rompimento do ducto deferente, né? Que é aquele ducto que ele vai ligar o testículo, ele vai estar bem associado aqui à região do epidídimo, né? Onde são armazenados os espermatozoides, a uretra. Então é isso, gente. É muito importante que a gente tenha esse conhecimento sobre sexualidade, que a gente consiga extrapolar isso aí para as discussões sociais e, muito importante, evitar a gravidez na adolescência,
evitar doenças sexualmente transmissíveis, e isso independente de ser na adolescência ou não, tá? Então, muito obrigada, até mais.